Boa tarde, meu nome é Amanda Rodrigues de Souza, eu sou aluna do curso de Formação Pedagógica em Pedagogia e eu estou aqui para falar sobre a minha experiência de prática pedagógica da disciplina de Psicologia do Desenvolvimento de Crianças, Jovens e Adultos. Nessa prática pedagógica, a gente foi estimulado a fazer uma proposta pedagógica, levando em consideração o contato que a gente teve que eu tive, né, com uma instituição de educação infantil. Esse contato eu fiz por uma escola municipal daqui da minha cidade, uma escola de educação infantil. Esse contato eu fiz por WhatsApp, por ligações, foram vários contatos e eles foram muito receptivos. Na fase para eu ver as instalações da escola, fizeram uma videochamada, me mostrando por vídeo como que era cada ambiente. Então, eu achei muito produtivo essa prática. E agora no vídeo a gente tem que falar sobre a proposta pedagógica, que é um relatório que a gente criou, levando em consideração uma entrevista que eu fiz com a diretora da escola. Eu fiz por WhatsApp e gravei as mensagens, as respostas, né, da diretora, e depois digitei no trabalho. Na proposta pedagógica tinha um formulário, um exemplo para a gente preencher. E nesse exemplo, o início era uma introdução. Nessa introdução era para colocar vários conceitos importantes. Um era a importância, né, de fazer o PPP junto com a comunidade escolar, que é com os pais, os professores, a equipe gestora e com os alunos. Isso é muito importante, porque se isso for feito só pela direção ou só pelos gestores da escola, essa proposta pode ficar mecanizada e não atender as necessidades reais da escola. Por isso é necessário ouvir todos os lados, todas as propostas, para poder fazer da melhor forma, atender melhor a realidade daquela comunidade. Outro conceito é a concepção de criança. E a concepção de criança é um ser com direitos, é um ser que aprende, um ser que ensina. E a BNCC fala sobre os 6 direitos, né, de aprendizagem e desenvolvimento. Esses 6 direitos aqui é conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. O conviver é aquele conviver, não é o conviver na família, mas um conviver na escola, que é diferente, que traz um desenvolvimento diferente para a criança, para conviver com outros adultos, com outras crianças, com um nível para fazer atividades diferentes daquelas do grupo familiar. Depois, a gente falou sobre a finalidade da educação infantil. A LDB fala que a educação infantil é o início, né, da educação básica e não um preparatório para a educação básica, né, para o ensino fundamental. Então, a criança ali na educação infantil, ela já começa a aprender e se desenvolver e não pode ser tratado como um preparatório e nem mesmo somente assistencialista, quer dizer, tipo, a criança só vai ali porque a mãe não tem onde deixar e por isso ela começa antes a escola, antes do ensino fundamental. E nem mesmo é uma mini escola de já começar a treinar para quando ela estiver no ensino fundamental, começar a aprender de verdade, porque na verdade desde que a criança nasce ela já começa a aprender e a se desenvolver
E a educação infantil é muito importante para ajudar nesse desenvolvimento. Depois eles pedem para falar sobre a organização da educação infantil. A organização da educação infantil tem que ser feita de forma que a gente perceba a diferença entre cuidar e educar. Na entrevista que eu fiz com a diretora, embora ela não conseguiu na resposta ser clara sobre a diferença entre cuidar e educar, porque a pergunta nem era sobre cuidar e educar, a diferença, né, entre cuidar e educar. Falava o que era cuidar e educar. Então ela tinha a ver, né, com a BNCC, com os estudos que a gente fez, a forma de cuidar e educar, o que ela disse tinha a ver, mas ela não conseguiu falar sobre a diferença, que a diferença é, o cuidar é ali, tipo, quando vamos cuidar da higiene, cuidar da segurança da criança, e educar é aquilo ali de começar a alfabetizar, começar a passar conhecimento para a criança. E na BNCC fala bastante para a gente, a mesma pessoa que faça o outro, porque isso tem que ser integrado, porque na mesma hora que cuida, a gente pode educar, e na mesma hora que educa, pode cuidar. Depois pediu para falar sobre os princípios norteadores da educação infantil. Os princípios norteadores é que o professor é um mediador para passar o desenvolvimento para ajudar no desenvolvimento da criança, e a criança é o protagonista da própria aprendizagem dela. Depois já começa outras partes, né? Já passa para as próximas partes, falando dos aspectos econômicos da comunidade, aspectos econômicos, sociais e culturais. A escola que eu fiz a prática é uma escola mais central, não é uma escola de periferia. Então, ela tem o privilégio de estar num bairro onde tem famílias de uma classe econômica melhor, porque eu conheço algumas escolas de periferia que tem crianças com mais dificuldade, mas por ser uma escola municipal, ela também acaba tendo um misto, né, da classe econômica, da cultura. Então, tem famílias ali com os pais com nível superior. No documento que a diretora me passou, a diretora, eu não falei aqui no vídeo, mas ela não tem um documento que chama proposta pedagógica, mas ela tem um documento que chama plano de gestão, que tem bastante informação sobre a escola. Uma dessas informações é falando como uma pesquisa, né, que foi feita com os pais, com o nível de escolaridade dos pais, religião. Então, o nível de escolaridade dos pais tem bastante pai com nível superior, mas também tem pais que não terminaram o ensino fundamental. Então, a diretora fala que tem bastante projetos, vários projetos, para poder atender essas crianças que precisam. Tem um projeto que chama Recuperação Paralela, que tem atendimento dessas crianças fora do horário da aula, tem adaptação de materiais para crianças que têm dificuldade. O próximo tópico era professores por turma. É muito importante o desenvolvimento das atividades, a qualidade do ensino tem muito a ver com a quantidade de crianças por turma. E lá parece que atende a legislação, né? Eu escolhi a idade das crianças de 5 anos. Lá
a pré-escola com crianças de 5 anos chama fase 2, que é o último ano antes de entrar no ensino fundamental. Lá são 25 crianças por turma. Tem uma turma no período da manhã e 2 turmas no período da tarde. Depois, na proposta, fala sobre as rotinas. As rotinas das crianças, a rotina para as crianças é muito importante porque traz segurança para elas. E na entrevista a diretora não falou, mas no documento que ela me passou fala sobre essas rotinas, que as crianças chegam, tomam café da manhã e depois, chegando na sala de aula, elas têm toda uma rotina de oração sem cunho religioso, de agradecimento. Depois tem leitura do alfabeto com música, de forma lúdica. Depois escolhem as crianças ajudantes do dia, que elas gostam muito e que essas crianças ajudam a fazer a chamada, já usa isso de uma forma integral para poder fazer contagem de números, né? Põe as crianças para contar quantas crianças tem na sala e depois somar meninos com meninas para poder já fazer um conhecimento matemático. Resumindo, essas rotinas ajudam muito com as crianças, o que não quer dizer que essas rotinas tenham que ser maçantes, sem criatividade, mas isso traz uma segurança para a criança poder se soltar dentro da sala. Depois fala dos espaços. Esses espaços também eu vi por videochamada, tem um pouco sobre isso também no documento da escola, que a sala de aula lá, ela tem os livros sempre em lugares baixos para as crianças pegarem, tem os alfabetos à vista para as crianças lerem, tem as letras, os números, e tem muita coisa que incentiva. Lá, além disso, na sala de aula, tem uma brinquedoteca que tem livros para a idade das crianças lá, de educação infantil. Tem brinquedos educativos e uma sala de informática. Então, parece um espaço bem convidativo para as crianças. Na BNCC, fala também de lugares ao ar livre para trabalhar os campos de experiência. Isso parece que não tem lá. E eu não, pensando agora, eu não cheguei a perguntar para diretores se eles costumam sair para poder fazer isso. Depois o próximo é o currículo, né? Que tem que sempre levar em consideração os campos de experiência. Na entrevista, a diretora diz que usa esse currículo paulista, que usa como base BNCC. Esse currículo tem que ser utilizado de forma integrada, lúdica, usando vários campos de conhecimento, como arte, música. E parece que a escola atende às necessidades. E depois tem avaliação, que a criança não deve ser avaliada sempre no dia a dia para ver como ela evoluiu. E alterar os currículos conforme for necessário para poder atender da melhor forma o desenvolvimento da criança. Tem a formação continuada, que os professores sempre têm que estar se aperfeiçoando. Lá na escola eles têm uma reunião semanal para isso, que eles trabalham, tem palestras, treinamentos. E os pais, né? Eles dizem, na escola lá também, dizem que faz um trabalho efetivo com os pais, sempre incentivando a participar de reuniões,
Na hora da saída, os pais sempre entram dentro da escola para poder pegar as crianças, conversam com a diretora, com a equipe gestora, com as professoras. Então, tem bastante contato e incentivam também, né, os pais a participarem em momentos comemorativos. E é isso. Assim foi minha prática pedagógica. Acho que foi muito produtiva e espero que eu tenha conseguido absorver o que era necessário. Boa noite, boa tarde, né? Ainda boa tarde e até mais.